noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela escolha, né? Porque fizeram a melhor escolha. Sexta-feira a gente tem uma infinidade de opções, né, para fazer, e vocês escolheram a coisa certa, que é estar aqui conosco, né? Esse será o nosso primeiro encontro. Porque o volume do facilitador é meio baixo, né? Então tem que ter um microfone que compense isso. Então, esse é o nosso primeiro encontro de uma jornada que faremos, onde falaremos sobre as coisas básicas que compõem essa doutrina chamada Espiritismo. Eu imagino que a gente tenha pessoas aqui que nunca tiveram contato com o Espiritismo, estão vindo pela primeira vez, é o primeiro contato. Tem alguém assim? Levanta o braço. Primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, né? E eu imagino também, óbvio, as outras pessoas, então, são aquelas que já conhecem o Espiritismo e já, de alguma forma, estudam, vivenciam, né? Frequentam. Então, é importante a gente dizer que a ULI vai oferecer um estudo a respeito do Espiritismo em 10 ciclos. E a gente terá 5 anos para nos aprofundarmos, né, em todos os temas. Esse ciclo que nós estamos fazendo, o ciclo 1, também conhecido como Curso Básico de Espiritismo, ele vai abordar 20 pontos fundamentais, importantes, que estão compreendidos no livrinho. Quem já tem o livro aí? Que bom. Mostra para a gente aí, para todo mundo ver o livro. Novinho, olha que coisa linda. Acabou de sair da embalagem. Então, olha, vai até inaugurar agora. E eu vou contar para vocês que esse livro é importante, porque cada capítulo, tem 20 capítulos o livro, fininho, né? E cada capítulo do livro vai falar sobre uma aula que nós teremos aqui. Hoje, então, né, o primeiro capítulo vai falar o que é o Espiritismo. Ok? Então é importante, aqueles que não têm o livro, se puderem adquirir, é importante, porque até dando uma olhadinha no livro antes, quando chegar aqui a gente consegue fazer uma interação melhor. Além disso, eu queria fazer um combinado, que vai ser o primeiro de muitos que faremos, né? Para que vocês saibam que as aulas não são transmitidas, mas elas são gravadas. Vocês têm a oportunidade depois, se quiserem, de assistir novamente, né? De olhar, de ouvir de novo aquilo que pode ter passado, né? Então, é importante que quando fizerem alguma pergunta, e o façam, porque a construção dos nossos temas aqui não é apenas ditada por mim aqui. Aliás, muito pelo contrário, eu queria dizer para vocês que eu hoje estou aqui, né, nesse papel, mas eu estive aí também nesse papel há muito pouco tempo. Eu estou devolvendo agora aquilo que eu ganhei, que vocês também ganharão, né, a partir desses encontros que faremos. Então, me perdi. O que eu falei? Que era para o pessoal perguntar também. Fui olhar para a Laís ali, pensei em outra coisa e esqueci o que eu estava falando. Pois é, a aula fica gravada, então é importante, muito bem, tá vendo? Foi teste, era para saber se vocês estavam prestando atenção. Mentira, esqueci mesmo. Então é importante que quando fizerem alguma pergunta, levanta o braço, porque algum monitor vai chegar com o microfone, que é para que a gente tenha na gravação a pergunta e a resposta. Aí fica legal. Senão, se a pessoa se empolga, né, e fala, aí o facilitador pode ter ouvido, as pessoas também, mas na gravação não vai aparecer. Tá bom? Combinado? Então, façam perguntas. Faz parte, dentro desse contexto, faz parte que, caso vocês tenham alguma dúvida, se manifestem, para que a gente se empenhe em tirar pelo menos alguma coisa, né? Uma outra coisa importante também é que, como eu falei dessa heterogeneidade, né, ainda que poucas pessoas não tiveram, apenas você, né? Então, a gente, de certa forma, vai varrer o fundo do poço. A gente vai falar dos contextos mais básicos, né, da doutrina. A gente vai, hoje, por exemplo, é um encontro que é uma aula mais histórica, a gente vai falar de quando foi formada, por quem era o cara que
codificou, e que predicados, né, ele tinha para que fizesse isso, o que acontecia naquela época, né, porque em que época foi essa que o Espiritismo foi codificado. Então é uma aula um tanto histórica. Mas a gente vai dar essa pincelada bem fundo para que a gente tenha uma igualdade, né, a partir desse ponto de todos, para que todos nas próximas aulas tenham a mesma base. Combinado? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o nosso objetivo geral é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo, como falamos. E para que a gente chegue a essa ideia, a gente vai passar por esses pontos aqui. Primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. O que acontecia, né? Que movimentos ocorriam naquela época e tal. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, né? Quem era ele, o que fazia, né? Parece até aquela coisa do Globo Repórter, né? Onde vivia, o que se alimentava, né? Parece até isso. Então, vamos falar um pouco sobre esse cara, Allan Kardec. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos. Então, essa é uma parte importante até, porque toda essa jornada que nós faremos a partir de hoje, né, dessa primeira aula, ela está baseada no Pentateuco kardeciano, ou seja, os cinco livros básicos, né, que Kardec escreveu, compilou. Então, quer dizer, se há alguém aqui que não tenha lido, é importante ter esse contato, né? Uma vez que a gente agora está se debruçando a estudar, é importante que a gente faça isso, que a gente tenha esse contato. É claro que nós não ficaremos apenas no Pentateuco, a gente vai ampliar isso para outros autores, a gente vai contextualizar, muito importante isso, vamos contextualizar também aquilo que está escrito, porque a gente sabe disso, né, que se você hoje faz uma afirmação, daqui a 2 semanas essa afirmação que você fez hoje, ela pode já não ser mais verdadeira, porque a dinâmica das coisas e da vida altera isso. Então é preciso que a gente contextualize aquilo que foi posto, não desmerecer nada, nem ignorar absolutamente nada, mas contextualizar. Explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, o Espiritismo tem basicamente 7 pontos importantes, né, que são necessários nós nos inteirarmos deles e vivenciarmos também cada um deles. Porque um fato importante é que é um desejo nosso que a gente, a partir desse curso, que a gente mude algumas questões, porque não há como, né, construirmos esse entendimento, esse conhecimento que pretendemos, sem que a gente faça algumas desconstruções naquilo que a gente imaginava ou criou como ideia, ou que pensava anteriormente. Então é preciso que a gente esteja aberto a essas desconstruções para que a gente possa atualizar, né, esse conceito, esse conhecimento. Então, por fim, mostrar porque o pensamento espírita pode ser encarado sobre aspecto científico, filosófico e religioso. Eu, particularmente, mais ou menos 27 anos atrás, eu fui convidado para uma palestra espírita ainda no Rio, antes de eu mudar aqui para Salvador. Fui convidado para um centro espírita lá no Rio, para uma palestra, e eu fui e estava achando muito interessante aquilo que o palestrante estava falando, mas num dado momento ele fez uma afirmação que ele disse que o codificador havia afirmado que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém dissesse algo, que a ciência, alguém em nome do Espiritismo, né, dissesse algo que a ciência não comprovasse, fique com a ciência e não com o Espiritismo. Eu achei aquilo de uma audácia, né? Porque o codificador, o cara que está, né, ali construindo, né, uma doutrina, ele dizia, olha, isso que eu estou fazendo aqui não é uma verdade absoluta, ela aponta para uma verdade, mas fiquem de olho na ciência, porque ela vai te embasar para dizer se isso aqui
deve continuar dessa forma ou não. Eu achei aquilo fantástico e acho que foi isso que me atraiu no primeiro momento para que eu começasse a me interessar pelos estudos espíritas. Então, a mim trouxe um dos pilares fundamentais, que é a ciência. Então, para outras pessoas, eu já ouvi pessoas me dizendo assim, não, eu gostei do espiritismo, porque como religião, ele me fala coisas de uma forma aberta, de uma forma racional, que aliás é um dos propósitos, né? A fé raciocinada é um dos propósitos do espiritismo, que vocês verão isso, falaremos sobre isso em alguns momentos. Então, mas as pessoas vêm pela religião. Outras, porque não, eu quero porque eu preciso mudar alguns conceitos da minha vida e eu queria essa filosofia, eu gostaria de que essa ideia, né, essa ideia filosófica fizesse parte da minha vida e que mudasse alguns conceitos e que então tomasse um rumo baseado no que filosoficamente o Espiritismo nos traz. E parte disso, a filosofia, é aquilo que nos faz questionar algo, né? Ou as coisas. Então, é fazer também com que nós não aceitemos qualquer coisa de imediato. Vamos questionar, isso é assim mesmo? Por quê? Né? Ou para que isso é dessa forma? Então, o Espiritismo, no seu pilar da filosofia, nos incita a questionarmos, né? A não matar nos peitos aquilo que vem de qualquer forma, né? Bom, eu, depois de ter falado tudo isso para vocês, gostaria agora de perguntar, e para vocês, o que é o Espiritismo? Alguém sabe me dizer? Conseguiria sintetizar isso? O que é o Espiritismo? Quem me ajuda aí? É só levantar a mão que a gente cola. Um de cada vez. Estou vendo que está todo mundo agitado, querendo um de cada vez, né? Ninguém. Você sabe que existe uma timidez inicial, né? Que a primeira aula a gente fica aqui disputando para ver quem é que ajuda, quem é que fala. E quando a gente vai chegando da aula 10 para lá, aí a gente tem que pedir para parar, porque fala, olha, eu não vou conseguir terminar a aula se vocês não pararem de perguntar. Então, essa timidez inicial é aceitável, né? Mas, já que a gente sabe que é a timidez inicial, quem é que gostaria de falar aí o que acha que é o Espiritismo? Eu vi fazer assim com a mão, já ia falar, levantou o braço. Vamos lá, é Ricardo, né? Tudo bom, Ricardo? Para mim, eu sempre vi como o estudo dos efeitos espirituais, né? Eu sempre vi como... eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, a religião sempre foi alguma forma de você pensar em Deus, se conectar em Deus. O Espiritismo não é assim. Pelo menos eu não vejo assim. Então, ele vem assim como se quisesse mesmo te explicar um beabá de, gente, espiritual é nessa direção. Sabe? Eu vejo assim. Entendi, legal. Olha que a timidez está indo embora, olha que coisa boa. A gente pode segurar, fiquem à vontade, só falem. O que mais me agrada no Espiritismo é essa forma palpável que ele traz para a religião. Essa forma científica, como você falou, sobre trazer a filosofia, trazer uma explicação para a fé de uma forma mais, assim, humana e não tão distante, sabe? Aquela fé que está lá na montanha. Eu gosto da ideia do Espiritismo, dele confundir um pouco com filosofia, com ética, com comportamento, porque isso faz com que a gente se module muito mais, de uma forma muito mais próxima, muito mais verdadeira. Quando a gente coloca a fé como o céu, distante, Deus, Jesus, a gente acaba tendo uma forma de dizer assim, eu errei, mas é porque eu sou muito distante do Criador. E quando a gente traz para perto da gente como um comportamento, uma ética, isso nos cobra mais, nos faz ser melhor. E isso que eu gosto no Espiritismo. Essa ideia da ética, do comportamento, de entender e explicar o que você sente.
Porque quando você deixa lá distante, é mais fácil você errar. Porque você diz, eu errei porque eu sou imperfeito. Deus está lá do outro lado, eu sou pequeno. Não, mas eu posso ser igual a Jesus. Jesus veio aqui, andou aqui com a gente, eu posso ser igual a ele e posso não errar. Então é isso que eu gosto do Espiritismo. Perfeito. Telmo. Telmo, bacana que você falou. Porque uma das coisas que eu iria apenas, né, adicionar à sua fala é que é fundamental, é importantíssimo que a gente se implique no processo, né? Que a gente vivencie o que a gente vai estar ouvindo, os conteúdos que serão trazidos aqui, né, a partir de hoje. É preciso que a gente, de alguma forma, deixe, né, não sei se é o caso de vocês, mas que a gente deixe de falar os espíritos, mas que a gente fale os espíritos, né, se implique no processo. Porque acho que ninguém tem medo de espírito aqui, né? Alguém tem medo de espírito aqui? Não, espera aí. Medinho? Quem já viu o espírito? Me fala aí, quem já viu? Quem já viu, levanta o braço. Só duas pessoas que têm espelho em casa. 3? Só 3 pessoas têm espelho em casa? Eu não sei o que está acontecendo. Então, é preciso que a gente entenda quem são os espíritos, né? Somos nós. Então, tudo aquilo que a gente vai... pois não. Nós não devemos ter medo do espírito, porque nós somos espírita, né? Isso aí, perfeito. Então, a gente não pode ter medo da gente. Nós somos espíritas. Ó, a minha avó, ela diz o seguinte, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Pois é. Então, a gente já se conhece, já sabemos, né? Quem somos. Sabemos mesmo? Nós temos que estudar para ter essa certeza que nós somos espíritos. Porque normalmente a gente diz, o espírito de fulano... E quando a gente fala isso, já associa a fantasma, né? Associa a algo, ao desencarnado, não é isso? Eu acho que o espiritismo vem justamente nos ensinar, né? Nos orientar e nos dar a certeza que nós somos espíritos. Perfeito. Né? Dona Leila? Bom, perfeito. Então, adorei o que a senhora falou. Então, é preciso que a gente se implique no processo, né? Não é só ficar dizendo os espíritos lá fora, como se nós não fôssemos, né? E tudo... E até isso, né? E fora os adjetivos. Porque você pegou no ponto agora. Você pegou no ponto agora, que a gente, além disso, ainda arruma os adjetivos, né? Para o outro, né? Pois é, mas então é preciso que a gente se implique, né? E aí, como conceito, olha o que é o Espiritismo. É uma doutrina que trata da origem, natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, Espiritismo tem espírito. Não dá para a gente descolar, né, uma coisa da outra. E das suas relações. Então, é muito fácil, tenho certeza que todo mundo aqui conversa com o vizinho, conversa com todos os parentes, agora a gente está conversando, não é isso? Mas e quando a gente fala que tem alguém como nós, né, um ser humano, só que não tem um corpo mais, um corpo físico, né? Está desprovido desse corpo, por isso a gente chama desencarnado. Está sem a carne, né, o invólucro carnal. Mas deixou de ser humano, deixou de ser pessoa? Não, né? Então, pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. O Espiritismo, através de alguns mecanismos, de algumas faculdades que nós iremos estudar, por exemplo, a mediunidade, vai nos possibilitar nos comunicarmos, ampliarmos essa percepção, né, do mundo a partir da comunicação com outras pessoas, também chamados espíritos. Simples assim, né? Tudo tranquilo, ninguém está preocupado com isso, né? Pelo sorriso nervoso, eu achei que tem um ar de preocupação ali. Mas, tranquilo, a gente não vai... lembrei de uma coisa agora que tem nada a ver, mas a gente vai ter um momento que a gente faz uma mediúnica, né, voltada para os alunos, uma mediúnica experimental. Depois da aula 12, né, aí a gente vai ter uma mediúnica. Aí teve um ano que a mediúnica caía exatamente no Dia das Bruxas.
Aí, na hora que a gente anunciou aqui, a gente falou, olha, a mediúnica vai ser no Dia das Bruxas. Aí todo mundo, meu Deus, como é que vai ser isso? Acho que ficaram imaginando que ia ter espírito voando aqui, né? Ia ser aquela loucura. Mas lê do engano, não teve nada disso, foi uma coisa toda comportadinha agora. Aí eu fiquei agora, me lembrei disso agora, não sei porquê, mas tudo bem. Bom, então, ó, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É positiva e experimental, como a ciência do mundo. Filosofia pelos princípios em que se assentam os seus fundamentos. Analisa a natureza humana sobre as questões que vem atravessando os séculos da civilização, que é mais ou menos o que você falou, né? Essa relação da filosofia com a religião faz com que a gente tenha uma percepção, né, e experiência disso de uma forma melhor, né? Eu gosto de dizer assim. Aí, Adenauer Novaes vai começar a dizer aqui o seguinte, que ele foi sistematizado a partir da publicação do primeiro livro que Kardec publicou, né, que foi o Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio de novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do livro. O que já ocorria é que já existiam pessoas que, há exemplo, por exemplo, de um professor chamado Mesmer, que estudava o magnetismo, já estudava a capacidade de cada um de nós de doar energia magnética, né? Então, isso já acontecia antes. Nessa mesma época, alguns movimentos, e a gente vai falar muito superficialmente sobre alguns deles, ocorriam. Por exemplo, o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que veio exatamente na contramão das religiões. Ele dizia que o poder não deveria vir do clero, e sim do povo. E, por isso o nome, né, Iluminismo, que era para iluminar as mentes, né, que vinham das trevas, as pessoas, né, que vinham guiadas pelas religiões. Então, isso estava acontecendo naquele momento. O positivismo, que foi um outro movimento também, de onde derivou todas as ciências, né? Então, ali fala o surgimento das ciências e do estudo da mente, porque a própria psicologia, nessa época, começou a se desvincular da filosofia. Foi também nesse momento em que os estudos do inconsciente e da mente humana, de alguma forma, se deu e se concretizou. Então, quer dizer, foi uma época que todas as correntes eram contrárias à religião, e foi exatamente nesse momento em que se fez essa compilação de informações, porque o Espiritismo não traz absolutamente nada novo, ele simplesmente condensa uma infinidade de coisas que já existem no universo, né, que já estavam aí. Então, compila de uma forma e sistematiza aquilo. Então, como eu falei, o Iluminismo lá no século XVII, século XVIII, né, John Locke foi um dos, Jean-Jacques Rousseau. Então, foi chamado o século das luzes, o século da filosofia, o uso da razão sobre a fé para entender e solucionar os problemas da sociedade, o conhecimento racional para construir preconceitos e ideologias religiosas. Então, o Espiritismo acaba, talvez, né, por ter sido criado exatamente nesse momento, né, nessa maré, ele vem falando sobre a desconstrução da chamada fé cega, que era aquela que, né, a religião te dizia algo e você acreditava piamente naquilo, era uma verdade absoluta o que as religiões diziam. Aí o Espiritismo vem trazer que você deve ter uma fé raciocinada,
Ou seja, você tem que ver o crivo daquela verdade, né? Você tem que, pelo menos, filtrar aquilo para que você não aceite de primeira as informações. Defesa da liberdade na política, na economia e na escolha da religião, porque não deve ser uma imposição, né? Você tem que poder escolher de melhor forma aquilo que se adequa a você. A igualdade de todos diante da lei. Aí, o socialismo marxista, né, também no século XVIII, trazia ideias materialistas que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores e se distanciava também da religião dogmática, declarando que a religião era o ópio do povo. Então, essa é a frase de Marx mais conhecida, né? Contextualizando ali exatamente o seu avesso às religiões. Aí o positivismo, que vinha o conhecimento científico e a única forma de conhecimento verdadeiro, e não o vindo das igrejas, né? A comprovação através dos métodos científicos, desconsidera o conhecimento ligado às crenças e às superstições, declínio da religião e dos seus conhecimentos. Então, por fim, o evolucionismo de Darwin, aí já século XIX, Darwin também veio contra uma teoria do criacionismo, porque a ideia, né, da igreja era que o homem, né, foi criado a partir de um sopro divino, né? Então Deus manipula ali o barro e cria o homem e através de um sopro ele traz a vida. E depois, isso depois dele já ter criado, né, o céu e a terra, todos os animais, os mares, as florestas, tudo que habita na nossa terra, aí ele pega lá a costela, né, tira o osso da costela do Adão e cria Eva. Né? Essa é a ideia da igreja. Né? Aliás, vou fazer um parênteses aqui para dizer, quem é que sabe dizer por que Deus resolve tirar o osso da costela de Adão para fazer a mulher? Por que será? Ninguém sabe, não? Por que não foi o fêmur, né, que era um osso maior? Por que não foi a coluna? Mas aí, coitado do Adão, ia ficar aleijado, aí não dava. Pois é. Tirar um dente dele, ficar banguela também no paraíso. Ele ia, bom, se tivesse tirado o dente, ele não tinha comido a maçã, tá vendo? De repente, pois é, sabe o que me contaram? Que Deus tirou a costela, porque a costela é um osso duro de roer. Então, aí fizeram a mulher. Brincadeira, gente, isso é brincadeira, nada disso, mas faz todo sentido. Então, Darwin vem no contrário do que o criacionismo dizia, né, da criação da humanidade ter vindo a partir do sopro divino. E ele vai dizer que isso foi a evolução das espécies, né, e que as espécies foram se transformando, né, e modificando e se apropriando àquilo que se propunha dentro de uma evolução, que é exatamente o que o Espiritismo vai trazer, né, que nós estamos constantemente evoluindo. Quer dizer, não tem como, né, agora, nesse minuto aqui, nós já estamos melhores do que estávamos antes, de quando chegamos aqui, porque a partir de quando começamos a trazer um conteúdo, a gente já está somando algo em nós. Então, não tem como. Se há algo que a gente pode dizer que sine qua non, né, é isso. A gente vai evoluir. Quer queiramos ou não, a gente está evoluindo o tempo todo. Então, Darwin vem trazer essa ideia, né, da seleção natural. Os organismos mais adaptados são os selecionados para o meio. As espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem. Durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. Então, o ser humano não tem origem divina. Viemos dos primatas, somos resultado da seleção natural das espécies, e essa é a teoria de Darwin, que vinha contra, né, aquela
do criacionismo. E aí, no meio dessa salada de fruta toda, de movimentos todos contrários à religião, movimentos políticos, né, movimentos sociais e tal, e o espiritismo começa a surgir. E ele começa a surgir porque fenômenos começaram a acontecer de uma tal forma a chamar a atenção de cientistas, chamar a atenção de pesquisadores. Então, as coisas começaram a acontecer de uma tal forma que ficou muito evidente. No século XIX ainda, né, contribuíram para a formação, um alicerce teórico da implantação de uma doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma das explicações racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Então, imagine que na Europa, né, estava virando assim brincadeira de salão, né, algo que as pessoas sentavam em torno de mesas e essas mesas começavam a saracotear ali no meio do salão e dar respostas. A pessoa fazia uma pergunta, na maioria das vezes perguntas frívolas, né? Mas ela fazia uma pergunta e a mesa ia saracoteando ali em cima de um alfabeto, de algo improvisado para entabular uma comunicação, e a mesa dava respostas inteligentes. Quase que ao mesmo tempo, isso estava acontecendo na Europa, né? Quase que ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, lá num condado, numa cidade chamada Hydesville, uma família, Fox, morava numa casa e tinham 3 filhas. E as meninas danadas, num dado momento lá, perceberam que haviam pancadas, barulhos, né, que aconteciam lá numa parede. A mais nova, mais danadinha também, percebeu que as pancadas tinham algo de inteligente, né? Se ela batesse 2 vezes, a parede respondia 2 vezes. Se ela batesse 3 vezes, respondia 3 vezes. Ela conseguiu entabular uma forma de se comunicar, né? Tipo, uma pancada é sim, 2 pancadas é não, e começou a fazer perguntas e a parede respondia de forma inteligente. Ela foi elaborando essa técnica de comunicação até que ela conseguiu descobrir que as pancadas se identificaram como uma pessoa chamada Charles Rosner. E esse Charles era um vendedor ambulante, um mascate, e que numa época anterior a essa família viver nessa casa, ele passou por ali para talvez vender os seus produtos e ele foi assassinado para ser roubado, né? E foi enterrado lá. As meninas declararam isso. Então, imagina isso no meio de uma família religiosa, mas protestante, né, que é o que ainda hoje é a religião mais populosa nos Estados Unidos, naquela época já era. E aí, numa família protestante, as meninas dizendo que estavam tendo contato com o morto, né, com alguém que havia morrido, que estava se comunicando e que se identificou e que falou o que fazia e deu nome, etc. Aí foram, né, as autoridades foram lá pesquisar e escavaram em volta e não encontraram nada. E aí ficou o dito pelo não dito, né, a família dizendo, olha, deixa para lá, não vamos, daqui a pouco vão querer internar vocês, né, vão achar que vocês estão loucas e tal. Só que anos mais tarde, a casa precisou ser demolida, porque ia passar uma avenida por ali. E aí, quando ela foi demolida, numa das paredes encontraram a ossada do mascate, e aí foi tudo comprovado que realmente aquilo estava ocorrendo. Bom, e isso tudo serviu um pouco para que, chamando a atenção de pessoas, né, que pudessem pesquisar aquilo, que pudessem ir um pouco mais a fundo dentro de uma forma que pudesse averiguar, vamos dizer assim, né? Nesse contexto, né, alguns pesquisadores foram chamados, inclusive um professor, né, que era discípulo de Pestalozzi, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, nunca sei essa pronúncia, mas o professor Hippolyte foi convidado, e quando ele chegou lá nos salões e que ele viu aquilo acontecendo com as mesas, né, e respondendo de forma inteligente, ele falou, não é possível, porque mesa não tem inteligência, né, a mesa não tem nervos. Então,
há que haver algo inteligente por trás disso. E aguçou, então, a curiosidade para que ele se debruçasse numa pesquisa a respeito daquilo que acontecia. Eu acho que eu antecipei agora, contando toda essa história aí, alguns slides, mas não tem problema, porque aí a gente olha o slide agora e só ratifica aquilo que eu já contei para vocês, né? Foi dito por isso que, nessa época, houve uma invasão organizada de espíritos para que pudesse ocorrer dessa forma. E espíritos não só desencarnados, porque foi uma pleiade muito grande de espíritos que se reuniu para que pudessem fazer as respostas, né? Kardec, a gente vai, para não antecipar mais slides, mas a gente vai ver isso, Kardec vai compilar de uma forma organizada a pesquisa, né? Ele vai criar um sistema pestalozziano, né? Que de onde ele era discípulo. Então ele reúne perguntas e manda para grupos de médiuns distintos em várias partes do mundo, e quando ele recebe de volta essas respostas, ele vai comparar. Aquelas que eram exatamente iguais, ele aproveitou. Aquelas que tinham uma pequena diferença, uma divergência qualquer, ele refugava. Então, foi dessa forma que ele resolveu compilar, e daí, né, o fruto disso foi o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Mas participaram dessa pesquisa uma pleiade muito grande de espíritos desencarnados, e eu imagino que, para que nesse momento tivessem as pessoas adequadas também para que isso trabalhasse, muitos espíritos reencarnaram nessa época com esse propósito, para que pudesse ter, então, dos dois lados, os desencarnados e os encarnados. Então, Arthur Conan Doyle, né, nesse livro História do Espiritismo, ele vai dizer que houve uma invasão organizada de espíritos nessa época, nesse sentido. Então, os fenômenos de Hydesville, como falamos, em 31 de março de 1848, a casa da família Fox, nos Estados Unidos, numa aldeia de Hydesville, né, no condado de Wayne, nos Estados de Nova York. Ocorria fenômenos de pancada nas paredes que pareciam pertencer a uma inteligência que desejava comunicar-se. As irmãs Catherine, de 11 anos, e a Margaret, de 14 anos, foram dormir no quarto dos pais com o argumento dos ruídos. Catherine começou a bater palmas e a parede vinha o mesmo número de pancadas. A menina fazia perguntas e a parede respondia com um golpe para sim, 2 golpes para não. Quer dizer, de uma forma, ela entabulou lá uma forma de linguagem, né, de comunicação, e assim se faziam as perguntas. Então, as pancadas revelam ser o espírito de um mascate, Charles Rosner, assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos moradores. E isso aqui em 1848 estava acontecendo. 1850, quer dizer, quase na mesma época, né, na Europa, aquilo, Hydesville, nos Estados Unidos, aqui as mesas girantes na Europa. Então, nos salões de Paris surgiu um fenômeno das mesas girantes, tratava-se de uma pequena mesa, geralmente com base em 3 pernas, onde sentavam-se as pessoas com as mãos sobre a mesa e então girava respondendo perguntas através de um código alfabético semelhante ao das irmãs Fox. Se tornou possível conversar com o invisível. As mesas girantes foram evoluindo, né, foram se sofisticando. Ali já tinha uma caneta ali. Isso precedeu, depois a gente vai, nas próximas aulas, quando a gente estiver falando sobre mediunidade, a gente vai falar sobre alguns mecanismos, né? E a gente vai ver que a mediunidade, ela se divide de efeitos físicos, né? Que é essa que permite a aparição de espíritos, né? De materialização de objetos, enfim. E também tem uma outra forma, que é a forma intelectiva, que são os fenômenos intelectuais. Dentre esses fenômenos da mediunidade, a gente vai, com o mesmo mecanismo, a gente vai ver a psicomente-fonia, que muito comumente a gente chama de incorporação. É um termo inapropriado, mas muito usado, né? O termo adequado, psicofonia. Ou a gente vai usar a psicografia, que é a escrita. Então, aquela forma ali de mecanismo
estava já, era uma forma muito rudimentar, né, o que viria depois, que seria a psicografia. Então, ó, logo surgiu a escrita automática com a caneta apoiada na mão do médium. Bom, e por que foi importante, né, esses fenômenos? Primeiro, chamaram a atenção devido à sua repercussão, que tornou uma moda, né, virou aquela quase que uma brincadeira de salão, mas isso chamou a atenção de muita gente. Então, foi bom porque isso impulsionou para que pudesse se fazer a compilação. Devido à sua repercussão, chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos. Contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse dos estudos do magnetismo, e a invasão organizada dos espíritos, assim foi definido esse fenômeno na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle. Bom, quem foi convidado para essas reuniões das mesas foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que a sua curiosidade fez com que ele entrasse na pesquisa. Como eu falei, né, ele arranjou esse método de fazer perguntas e respostas, e dessa forma se originou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Só que na sua publicação, imagine que ele já era um autor de outros livros, ele já era um professor muito conceituado, ele já tinha publicações de matemática, de língua francesa. Então, ele ficou um pouco receoso de publicar um trabalho que era completamente diferente daquilo que ele estava habituado. Então, os espíritos sugeriram para ele que ele utilizasse um codinome para que publicasse, então, o livro. E a sugestão de Allan Kardec foi porque, numa encarnação anterior, ele foi um sacerdote druida e tinha esse nome de Allan Kardec. Então, os espíritos sugeriram que ele usasse esse nome para publicação. Então, todas as vezes, né, que vermos dentro da bibliografia espírita Allan Kardec, estamos falando do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, que se codinomizou Allan Kardec para a publicação dos livros espíritas. Então, essa é a biografia dele, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris. Estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, que usava a intuição como método de ensino. Tornou-se mestre das letras e ciências, conhecia algumas línguas, italiano, alemão, etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o curso teórico e prático de aritmética e gramática francesa clássica. Realizou programas de cursos ordinários de física, química, astronomia e fisiologia. Então era um cara preparado, né? Não foi qualquer um. Então é claro que para que se processasse, né, um conhecimento, para que compilasse uma ideia que se resumiria numa doutrina, era preciso ser alguém que tivesse essa competência. E aí uma vez me perguntaram, e por que na França, né? Porque se diante ainda de tantos movimentos sociais, e por que isso foi ocorrer lá? Imaginem que se fosse no Brasil, por exemplo, porque acabou o espiritismo se tornando uma religião brasileira. Eu vou falar para vocês por quê, mas não tinha como, né? Porque a gente está falando de 1857, imagina o nível, né, o número de analfabetismo aqui no Brasil. Como é que se poderia criar algo dessa monta numa região em que intelectualmente, né, culturalmente não permitia? A França, nessa época, era o coração cultural do mundo, né? As pessoas que podiam ir estudar fora, elas iam para a França para estudar. Então, o porquê disso ter sido concentrado nessa região foi exatamente por isso. E ainda, mesmo contra, né, todos os movimentos que ocorriam, né, contrários à religião, mas ainda assim foi lá que foi definido. Agora, a forma com que Kardec estruturou
a sua pesquisa, ele mandou perguntas para todos os lugares do mundo, inclusive para cá. A Bahia participou disso, né? Respondeu perguntas para que fossem postas lá no livro. Então, muito antes da publicação, já havia um movimento, né, em torno das ideias espíritas, que aí então ainda não estavam formalizadas, né? A gente considera o início do espiritismo a partir da publicação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, como missão, os atributos e experiências, os trabalhos pedagógicos, no seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação, prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina espírita. Missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade, em 30 de abril de 1856, um ano antes da publicação do primeiro livro. Na verdade, em toda a literatura falam do espírito da verdade. Eu tenho a impressão, aí agora é a minha opinião particular, que não é um espírito, que são vários espíritos, né, que se denominam espírito da verdade. Foram que participaram de toda a obra, né, que orientaram, que aconselharam, que responderam, né, muitos padres, muitos espíritos religiosos, né, dentro do protestantismo, do catolicismo, né, padres participaram também, padres desencarnados, né, participaram respondendo, mas o principal, então, era chamado o Espírito da Verdade. Alguns até dizem que Jesus, né, se intitulava também como Espírito da Verdade, mas aí são algumas especulações. Então, a nova doutrina viria dar luz aos homens e esclarecer as consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. O método de Kardec, a gente também já antecipou esse slide aí, né, adota um método intuitivo, racionalista, pestalozziano, já que ele era discípulo, né, de Pestalozzi. Perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios que não se conheciam, isso é importante, né? Ele mandou para diversas regiões do mundo, mas as pessoas não se conheciam, as mesmas perguntas, e ele filtrava pelo critério de igualdade. Se as respostas eram exatamente iguais, aproveitava. Havia uma diferença, qualquer coisa que divergisse, ele recusava aquela resposta. Então, usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, observava e comparava e analisava sistematicamente, e então concluía: o Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. Em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos em nome de uma das suas encarnações, que foi um sacerdote druida. Então, só ratifica tudo que a gente já falou até aqui. Bom, até aqui, gente, tudo tranquilo? Estamos chegando a uma ideia aí de como foi constituído, de alguma forma. Como é seu nome? Você? Jaqueline, mas eu queria... Nelma, mas de qualquer forma, obrigado, Jaqueline. Nelma, porque a Nelma levantou o braço dizendo que não sabia nada, né? Era o primeiro contato. Prazer, Jaqueline. Tá tranquilo, Nelma? Na verdade, eu tinha já essas noções. Eu não tinha tido contato com o centro espírita ainda. Ah, tá bom, mas já tinha a ideia, né? Porque hoje, assim, nós teremos, na próxima semana, é imperdível a aula, porque o tema da aula é Deus, e é uma aula extremamente reflexiva, né? Ela vai nos colocar para refletir a respeito de Deus, porque imagina que lá nas Escrituras tem escrito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Mas o que nós fizemos foi criar um Deus à imagem e semelhança do homem, né? Então a gente cria uma ideia de Deus, eu, por exemplo, tinha aquela ideia que Deus era um velho barbudo, que estava sentado num trono em algum lugar lá no céu e que ficava de lá dizendo assim: olha, eu vou abençoar esse, vou castigar aquele, né? Então é uma desconstrução que o Espiritismo traz para a gente, né? É a chamada antropomorfia. A gente precisa desconstruir isso. Então, é uma aula extremamente reflexiva. A gente vai
pensar nas bases do nosso conceito. Hoje é uma aula histórica, então claro, não precisa ninguém ficar guardando data e tal, mas é importante para os próximos passos que daremos, a gente entender a obra, entender o que ele publicou e o que de fato é a base dessa doutrina, para que a gente, uma vez escolhendo fazer um curso de Espiritismo, a gente também decida ler o Livro dos Espíritos. Pois não, Ricardo, deixa chegar o microfone aí para você. Pensei numa coisa aqui agora, esses fatos, eles vieram de onde? Quero dizer assim, da onde eles foram registrados para que a gente conhecesse? Qual é a fonte? Sei lá, na França. Não tinha internet naquela época, por isso que eu estou perguntando. O cara botava no Instagram lá, já saía no outro lado, no Zap, aí quando você vê, já estava... Por isso que eu estou perguntando, essas informações que a gente vê, eu procurei na internet para ver, mas a fonte, fiquei na dúvida. Tem uma fonte bem vasta, a gente tem uma bibliografia bem completa que fala sobre isso. Um deles eu mostrei ali, um livro de Arthur Conan Doyle, que conta a história do Espiritismo. Né? Ele tem fotos ali, você vê que tem algumas fotos dos slides anteriores, que são fotos do livro, fotos tiradas naquela época, ainda que a gente tenha um problema não, o fantástico da coisa é esse problema, porque hoje você vai no shopping ali, você pega o seu celular, você tira 1,5 dúzia de fotos, né? E pronto. Agora, naquela época era muito difícil, então você ter registros, né? Desse tipo. Se tinha. Ele foi uma pessoa à parte que. Não, ele foi mas a gente, antes dele, a gente tinha Mesmer, que já estava estudando o magnetismo, ele já entendia que havia uma doação de energia, que hoje se derivou para o passe, né? Mas já havia uma doação, ele já estava estudando aquilo. Quando alguns cientistas se reuniram lá em torno das mesas para entender o fenômeno, por que aquelas mesas se moviam e por que tinham respostas. Então, aí faziam fotografias e tal, ainda que era difícil fazer. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre reencarnação, aula 6, e aí nessa aula a gente vai pegar pesquisadores, né, que começaram a estudar o fenômeno lá atrás. Aí você vai ver que teve alguns trabalhos que o cara que diz assim, ele conseguiu fazer 28 fotos. Nossa, 28 fotos você faz agora, é fácil, mas naquela época você ter um trabalho com 28 fotos era algo completíssimo, muito bom, né? Então, enfim, isso é a partir da bibliografia, são livros, autores, né, que conseguiram fotografar e que contaram a história. Então, é a partir disso. Um deles é aquele Arthur Conan Doyle, que eu considero um dos mais importantes até, porque é muito completo, né? Um livro que você tem fala bastante a respeito de tudo que ocorreu nessa época. Bom, então como eu falei, a partir disso, então Allan Kardec, já codinomizado, ele começa as publicações. O primeiro, o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e a Gênese, por fim. Ele não parou aí, porque depois da Gênese, que foi o 5º livro, ele tinha ainda muitos escritos, né? Ele desencarnou, acabou que ele não ficou muito tempo mais encarnado, depois disso codificado, mas fez algumas declarações, né, que se tornaram máximas para nós. Primeiro, ele disse que a obra não está conclusa. Então, hoje, é o que nos permite a contextualização, a ampliação dos conteúdos e tal, porque o próprio Kardec falou, olha, a obra não está pronta, não se resume a isso. Ela tem que avançar com a humanidade, ela vai avançar com a ciência. Primeiro ponto. E como ele tinha muitos escritos, então depois a Federação Espírita resolveu publicar um outro livro, que foi chamado de Obras Póstumas, porque foi um livro depois do desencarne de Kardec. Então, ele continua sendo base, né? Então, um pouco sobre cada um dos livros. 18 de abril de 57 foi o Livro dos Espíritos, né, que é uma síntese do conhecimento espírita. Ele trata sobre a imortalidade da alma, a natureza
dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Aí, em seguida, 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, que a gente ficou sem imagem, mas já voltou. Porque tem um obsessor, depois a gente tem uma aula de obsessão, a gente vai ver. Tem um obsessor que é danado de fazer isso, né? de apagar para a gente não conseguir falar, ainda que a gente falaria sem, mas então é um guia para os médiuns. E aí eu perguntaria aqui agora, assim, bem rapidamente, quem é médium aqui? Hã? Muito bem, estrelinha para a turma. Todo mundo é médium, porque isso não é uma coisa sobrenatural, não é um poder espiritual, né? Isso é uma faculdade natural do espírito. Então, é uma capacidade de comunicação que todos nós temos. Agora, ela vai se situar em cada um de nós em nuances, né? E para alguns ela pode estar muito sutil ali, muito levinha, né? Que vai estar no âmbito da inspiração, da intuição, ou ela pode estar para outros muito evidente, e aí a gente vai chamar que é uma mediunidade ostensiva, né? Aquela que é muito aparente, que todo mundo percebe o fenômeno. Mas não tem ninguém aqui que não seja médium, todos somos médios. Então, se todos somos médios, o Livro dos Médios é importante para nós, porque a gente precisa entender esse mecanismo que é algo natural nosso, né? Essa capacidade de comunicação com outra dimensão. Então ele trata sobre os vários gêneros das manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, dificuldades e tropeços na prática do espiritismo. Ninguém acha que é mil maravilhas, né? É claro que a gente tem um caminho de aprendizado que muitas vezes tem os seus percalços, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma pergunta comum, dizer assim, mas por que inventaram um Evangelho para o Espiritismo? Lê do engano, é o mesmo Evangelho, só que comentado à luz do Espiritismo. Então, os mesmos textos dos Evangelhos que estão na Bíblia, no Novo Testamento, são os mesmos que estão aqui. Agora, por exemplo, você vê que a Bíblia, você vê um padre da igreja, da paróquia tal, ele vai fazer um sermão lá sobre um evangelho, ele vai trazer a ideia católica, né, à luz da doutrina dele, e o que ele pensa sobre aquilo, ele traz os aspectos pessoais e doutrinários. Se você pegar um pastor numa outra igreja que vai falar sobre o mesmo evangelho, ele vai trazer outros aspectos. É o mesmo evangelho, mas ele vai trazer outros aspectos, porque tem a questão doutrinária, né? É outra igreja, a igreja tem filosoficamente outro pensamento, tem a questão pessoal, porque o pastor também vai trazer a ideia dele a respeito daquilo, então tem esse peso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele está todo comentadinho ali, à luz do Espiritismo, então ele vai traduzir, vamos dizer assim, né, os ensinamentos, né, dos evangelistas, aquilo que supostamente Jesus falou, porque Jesus não escreveu nada, né, a gente só tem através dos evangelistas, então, à luz do Espiritismo. Essa é a diferença. Então, é um livro muito importante, até existe uma prática, né, que é muito comum no meio do Espiritismo, que é o chamado Evangelho no Lar, né? Algumas pessoas fazem, eu particularmente faço, todo domingo. Então, a gente usa o Evangelho como livro de referência para isso. Então, publicado em 1864, é a parte moral dos ensinos dos Espíritos, né, a explicação das máximas morais do Cristo de acordo com o Espiritismo e as aplicações nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. O Céu e o Inferno, publicado em 1865, né, ele vai falar da justiça divina segundo o Espiritismo. O exame comparado às doutrinas sobre a passagem da vida corporal e a vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e demônios. É claro que a gente não vai imaginar que anjos são aquelas figuras que têm asinhas, né? Tem
tem asas, e demônios são aqueles que têm o chifrinho, né, o rabo, anda com aquele tridente. Nada disso, né? Eu até gosto de dizer, né, aproveitar essa ideia iconográfica, dizer que todos nós nos tornaremos anjos. Todos nós. Agora, para que nós nos tornemos anjos, é preciso que a gente construa as nossas asas. Uma dessas asas é a asa da moralidade. E a outra asa é a asa da intelectualidade. Então, a asa da moralidade é aquela que vai compreender tudo que tem, tem a ver, né, com a ética. A da intelectualidade, tudo que tem a ver, né, com a cultura, com os ensinos, né, com o que se refere ao intelecto. E a gente só é anjo de verdade quando essas duas asas estiverem desenvolvidas. Aí a gente é. Mas até lá, a gente vai construindo isso. E no caminho, a gente vai perceber que tem pessoas que já desenvolveram uma determinada asa, às vezes a moralidade está muito avançada, mas o intelecto ainda não. E outros, ao contrário, o intelecto extremamente avançado, mas moralmente bem aquém do necessário. Então, só nos tornaremos anjos quando, então, a gente conseguir construir as duas asas. Ninguém vai ler ali o Céu e o Inferno achando que a gente vai ver anjinho mesmo, né? Então, fala sobre as penas e etc., com exemplo acerca da situação real dos espíritos durante e depois da morte. E, por fim, a Gênese, né, que foi publicado em 1868, explica os milagres e as predições de Jesus segundo o Espiritismo. Traz a análise à luz da ciência da época, né, sobre a origem do universo e da Terra, a formação dos mundos, o surgimento dos espíritos e, por fim, outras obras, né, como eu falei, as obras póstumas que foram escritos que Kardec havia deixado, e depois a Sociedade Espírita Parisiense resolveu compilar aquilo, formar um livro chamado Obras Póstumas e publicou ele após a morte. E o livro, O que é o Espiritismo, que são princípios básicos da doutrina, né, a ciência prática e experimental, solução dos problemas de ordem moral e psicológica e filosófica. Também uma biografia de Allan Kardec. Bom, como Kardec mesmo disse, né, que a obra não estava pronta, não estava conclusa, que ela iria avançar junto com a humanidade, havia uma ideia de que a doutrina fosse se atualizando. Então, eles publicavam mensalmente uma revista. E durante 12 anos foi publicado as chamadas revistas espíritas. Então, além do Pentateuco, que são os 5 livros básicos, além dos 2 livros, O que é o Espiritismo e as Obras Póstumas, ainda tem as revistas espíritas, que são uma base importante também do conhecimento. Bom, princípios básicos do Espiritismo. Em relação à literatura, aos livros básicos, está tranquilo? Alguém? Alguma coisa? Alguma pergunta? Bom, então, alguns princípios básicos. Como eu falei, esses princípios são fundamentais. Ainda que eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, eu até quando a gente faz a aula de reencarnação, eu gosto de trazer essa pesquisa como uma curiosidade, mas é uma curiosidade que tem um propósito interessante. Porque quando a gente se debruça a estudar o Espiritismo, então, no mínimo, é preciso que você, no começo, acredite nas coisas que o Espiritismo vai falar. Eu digo, no mínimo, acredite, porque eu, por exemplo, se você me perguntar se eu acredito em reencarnação, eu vou dizer para você que não acredito. Não acredito. Eu sei que não é algo... Porque quando você fala acredita, é uma hipótese. Pode ser, você acredita, pode ser que seja, né? Mas quanto à reencarnação, eu não tenho dúvida. Então não é uma questão de acreditar, é de saber que é assim. E é assim, não é para o espírita. É assim para o muçulmano, é assim para o budista, para o hinduísta, para o protestante, para o ateu, para todo mundo. É espírito, vai reencarnar, quer queira ou não, quer saiba ou não. Então não é uma questão de acreditar. Mas
alguns dos princípios que o Espiritismo traz como base, é preciso no início que pelo menos a gente acredite neles, né? Para que você se debruce a estudar. Um deles é a existência dos espíritos, né? Os espíritos existem? Então, será que a gente tem dúvida, né, em relação a isso? Porque tem algumas religiões que questionam, né? Morreu, acabou, não tem mais nada que continue, né? Então, é preciso que a gente entenda. Então, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, único e imaterial, sem a visão antropomórfica, que falamos ainda agora, característica das religiões dogmáticas. Então, a primeira coisa, cremos em Deus, né? Independente da ideia, porque isso é o tema da próxima aula, independente da ideia que criamos a respeito de Deus, a gente sabe que existe um Criador. Lá no Livro dos Espíritos, para aqueles que já leram, né, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quem é que sabe me dizer? Que é Deus, né? Que é Deus. Não diz quem, né? Diz que é Deus. E a resposta fantástica é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qualquer coisa que a gente fale além disso, procede de nós, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o máximo que a gente consegue chegar no nosso entendimento a esse ente que a gente chama de Deus, né? Que deu esse nome. Então, primeiro ponto, Deus. Segundo, a existência dos espíritos, né? Como seres imateriais, imortais e que conservam a individualidade após a morte do corpo físico, né? Diz ali imortais, porque o espírito é imortal, né? Agora, quem sabe me dizer qual é a diferença de eterno e imortal? Tcharam! Deus é eterno. Por quê? A gente não tem relato nem do início e nem do fim. Então, Deus é eterno. Agora, o espírito é imortal. Por quê? A gente tem o relato do início. Então, Deus cria 2 princípios fundamentais. O princípio espiritual, que vai se tornar espírito, e o princípio material, que vai se tornar, ou também conhecido como fluido cósmico vital, que vai se tornar todas as matérias do universo. Então, e o espírito se apropria da matéria para o seu desenvolvimento. Então, o espírito tem um início, que a gente vai na terceira aula aprender sobre isso, sobre o espírito, né? Sobre a criação e o seu desenvolvimento. Então, a diferença, né? Espírito imortal, Deus eterno. Terceiro, a evolução dos espíritos sem cessar na direção da perfeição divina, o único determinismo da vida. Então, como o próprio Kardec disse, todos nós, né, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade, à perfeição. Então, a evolução acho que é a única coisa determinística que a gente pode falar dentro do espiritismo. Não tem como. A gente está evoluindo o tempo todo. E tem um ditado popular que diz assim, que existem 2 formas para que você aprenda e evolua. Uma é pelo amor e a outra é pela dor. Então, não tem como não evoluir, porque mesmo que você não queira, vai vir uma mãozinha, né, uma mãozinha do amor, chamada dor, e vai te empurrar. E aí você vai aprender de qualquer forma. Então, não tem como a gente querer estagnar, porque isso vai acontecer. Quarto, a reencarnação como um mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos, em cujo processo se revela a justiça divina, que educa para a compreensão das leis de Deus. Então, esse não tem nem tanto tempo, mas eu queria ter só 2 horas e meia para falar sobre esse tópico, porque às vezes a gente questiona, né, a justiça divina, diz assim, por que algumas pessoas têm tanto e outras não têm nada? Porque alguém nasce perfeito, saudável, lindo, maravilhoso, né, assim, a despeito, né, do próprio que vos fala, né, e outras pessoas não têm esses atributos todos. Por que isso, né? Então, como é que você entende a justiça divina? A partir da reencarnação, você consegue entender o porquê que algumas pessoas têm
alguma coisa e outras não têm, outras são alguma coisa e outras não são. Então, a partir da reencarnação, você começa a entender isso. A mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos e como faculdade natural inerente a todos os seres humanos. Então, aquela história, é humano? Alguém conhece alguém que não seja humano aí? Não, né? Só conhecemos seres humanos, né? Ah, bom, tem algumas exceções, mas ainda assim são médiuns, né? Pois é. Então, a mediunidade como esse meio natural de comunicação. 6. A moral cristã. Aí o Espiritismo se apropria da moral cristã para as suas bases, né? E o 7º, a pluralidade dos mundos habitados. Não é apenas a Terra, isso é o universo infinito e plenamente ocupado. Então, o Espírito habita todos os espaços do universo. A gente, na aula 9, né, e eu estou botando bastante curiosidade em vocês em algumas aulas, né, já falei sobre a aula 3, sobre a aula 2, agora da aula 9, a gente vai falar da vida no mundo espiritual. E a gente vai ver que os mundos espirituais, eles têm nuances diversas, né? No nosso planeta, a gente tem 7 subníveis dimensionais, né? Onde 3 deles são mais grosseiros, que a gente chama de umbral, né? Os espíritos que ainda estão em desequilíbrio e no equívoco, né? Aqueles que fazem o mal porque querem, né? O filo porque quilo, e vão se encontrar, vão se reunir nessas dimensões, né? Mais grosseiras. Em contrapartida, os espíritos que já alcançaram, né, a escala de evolução, o ápice, né, dessa escala, que são os espíritos puros, vão estar numa outra dimensão, que seria o 7º céu, né? Então, uma dimensão de morada dos espíritos. Deixa eu chegar o microfone para você. De morada dos espíritos muito sutis, né, onde os espíritos avançados conseguem ficar. Luiz, eu tenho uma dúvida assim, sobre essa questão da reencarnação. Aqui nesse plano, se nós pensarmos assim, que eu posso reencarnar na Etiópia, ou na Noruega, na Dinamarca, ou até aqui, esse lugar que nós estamos, em um presídio, os níveis de energia já são como se fosse benefícios que nossa alma tem por estar num lugar. Por exemplo, imagina a energia daqui e um presídio agora no Rebelião. Uhum. É tudo terra, é tudo planeta, é tudo terreno, é tudo carne e osso, mas existe uma diferença de frequência de energia muito forte. Então, será que aqui, a minha pergunta é assim, encarnando uma vez só, a gente pode evoluir dessa forma por estar em locais diferentes, ser levados para locais diferentes, e isso faz com que cresçamos? Minha pergunta é essa. Rapaz, Telmo, né? Eu queria agora, de verdade, só 2h30 para a gente falar sobre isso. Porque uma pergunta dessa, aos 15 minutos do segundo tempo, eu não vou conseguir falar sobre isso. Mas, uma das primeiras coisas é que a reencarnação vai se dar regida por uma das leis, chamada lei de afinidade. Então, quando você reencarna num determinado local, é porque naquele local, além de afins, né, de outros espíritos afins, da energia, você falou sobre energia, daquele ambiente, você tem a afinidade com aquilo, e como segundo, talvez tão importante quanto o primeiro, são as necessidades. Porque a finalidade principal da reencarnação é o seu aprimoramento, né? Adenauer Novaes vai falar que a evolução, ela se dá por aquisição de habilidades. Ou seja, quanto mais habilidoso você é, mais desenvolvido você também é. Houve uma época que eu achava que as pessoas muito religiosas eram muito evoluídas. Ledo engano, porque a dimensão espiritual é apenas uma das dimensões do desenvolvimento, né? Eu sou engenheiro há 37 anos. Resolvi, num dado momento, estudar psicologia. Eu sou aluno de psicologia agora. Há bastante tempo eu venho me desenvolvendo nas ciências exatas, né? Ciências exatas. Agora eu estou me desenvolvendo nas ciências humanas. Talvez eu ainda nessa reencarnação vá usar pouco isso, né? Não sei quantos anos mais
eu ainda terei encarnado. Mas não é perdido, porque é um conhecimento, é uma evolução para o espírito, e eu vou estar na próxima encarnação mais habilitado para essa outra dimensão também. Então, enfim, a reencarnação vai se processar dentro desse sentido. Agora, não fique triste, porque a gente vai ter 3 aulas sobre isso. A gente vai ter a aula 6, a 7 e a 8, que vai falar sobre reencarnação, em aspectos diferentes. Eu percebo que dentro de uma única encarnação, nós temos inúmeras oportunidades de evoluir, sabe? Uhum. Assim, como você buscou esse lado de humanas, de estudar, você pode delinquir, ir para um lado ruim. Então, não necessariamente você tem que desencarnar para você aprimorar. Dentro de uma mesma encarnação, você tem inúmeras oportunidades para... Não e sim, porque você tem mais ou menos, né, um plano, depois a gente vai ver aí na aula 8, na 6, 7, 8, educação Aí você tem mais ou menos um plano que você vai cumprir. Então, você vem com provas e expiações dentro da sua programação para que você cumpra aquilo. Nem sempre você consegue cumprir tudo. Pode ser que você cumpra algumas das coisas e outras não. Ainda vem para a próxima. Agora, você também não pode... Você não vai sair... lá nas perguntas, já que a gente está falando do Livro dos Espíritos, as perguntas entre 100 e 110 fala sobre a escala espírita. A escala espírita fala sobre a evolução, dizendo que existem 3 grandes ordens. Primeiro, os espíritos imperfeitos, é a terceira grande ordem. Segunda ordem, os espíritos bons. E primeira ordem, os espíritos puros, né, que é quem já atingiu o ápice da evolução que o nosso planeta pode oferecer. Então, entre espírito imperfeito até chegar ao espírito puro, são muitas encarnações, muitas encarnações. Então, nós brasileiros, a gente, como brasileiro, no máximo, a gente tem 4 ou 5 encarnações. Sabiam disso? Quanto tempo tem o Brasil? Quanto é a média de tempo encarnado que a gente tem hoje aqui? Vamos botar 70 anos? Vamos botar 70? Então, vamos botar mais uns 30 desencarnados? Quantas encarnações você pode ter tido no Brasil? No máximo, né? Estourando. Agora, antes disso, a gente se originou da onde? Da África, da Ásia, da Europa, né? E será que a gente já aprendeu tudo? De forma alguma. Essa desinibição acontece faltando aos 5 minutos. Cadê? Agora que o pessoal resolve perguntar. É porque o senhor fala que a gente teria no máximo... Senhor, não, por favor. É porque você fala que a gente teria no máximo 5 reencarnações. Mas seria o início do Brasil com os portugueses? E antes já não era habitado? Aí não era Brasil, era habitado, né? Mas não era Brasil, como sim. pátria. Mas contaria Brasil, também. Sim, em tese, de território. Os índios estavam aqui, né? Aí vieram os portugueses, a história que a gente já sabe. Mas com o nome Brasil, como pátria, a gente tem 500 e poucos, 600 anos. Aí só foi possível esse número de encarnações. Mas quando o senhor fala que a gente tem um ciclo, né, que a gente vem, normalmente a gente vem perto das pessoas que a gente já estava antes. Que tem afinidades, Então todo mundo não dá pra gente sair daqui para a Suíça agora se você não tiver afins lá. Então, em tese, a gente vai ficar sempre vindo pro Brasil. Porque, Deus me livre, eu morro hoje. Não, meu ciclo... Não, é uma dúvida real. Meu ciclo vai continuar aqui. Então, eu teria que voltar para cá. Não, mas... Vou deixar você refletindo. Fica com esse pensamento até a aula 6. Porque na aula 6 a gente vai discutir sobre isso. Tá bom? Porque senão a gente não vai... Deixa chegar o microfone para você. Não, sobre reencarnação, então, vamos deixar para a aula 6. Deixa para a aula 6. A gente vai relembrar tudo isso. Pode deixar, a gente resgata. Vai colecionando as perguntas aí para a aula 6. Hoje vamos só encerrar, já estamos chegando no final aqui. Né? É só essa questão do tríplice aspecto, né? Que nós falamos que está dentro da base
do Espiritismo. Então, como ciência, como filosofia e como religião. E qual seria o papel de cada uma delas? A ciência é aquela que estuda e explica. Então, quando a gente fala de fé raciocinada, é porque não é aquilo que é aceito porque a igreja falou, porque está escrito numa escritura sagrada. É algo que você vai poder questionar, né? Vai poder, isso aqui é possível? Quer ver uma coisa bem básica aqui? Quando a gente fala de ressurreição, quem sabe o que é ressurreição? É um corpo que já morreu e que vai ressurgir, vai voltar à vida. É possível isso? A ciência pode comprovar isso? O meu tataravô, que foi sepultado lá no cemitério de São João Batista, lá no Rio, há 150 anos atrás, ele pode ressuscitar e o corpo dele vai voltar? Metade das moléculas já viraram tijolo, as outras já viraram adubo de manga, porque tem umas mangueiras boas lá no cemitério. Então, outra hora eu conto essa história, que não dá mais tempo. Mangueira de cemitério é uma coisa deliciosa. Mas, enfim, é bom, né? Pois é. Não é possível mais. Quando a gente fala reencarnação, olha eu provocando de novo vocês para a aula de reencarnação, a gente está falando de um novo corpo construído. A gente sabe como, papai e mamãe se conhecem, né? Namoram, formam um novo corpo para um espírito que preexiste. É possível isso? É possível. A ciência pode estudar, pode questionar, pode comprovar isso? Estamos no caminho. Então, nesse sentido, a ciência vem, né, como essa forma de estudar e explicar. A filosofia é a que indaga, é a que esclarece também, né? A filosofia, uma mente filosófica é aquela que não aceita nada de primeira. Você vai questionar, né, o porquê ou talvez o para quê daquilo. E, por fim, a moral, que é o que vai nos transformar, né? Então, a religião vem nesse sentido. Algumas das pessoas têm aquela ideia de religião como religação, mas isso só serviria para nós, né, do eixo judaico-cristão, que temos a ideia de separação, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, então, a partir daí, eles precisam se religar ao Criador. Então, essa é uma ideia apenas para esse eixo. Mas a religião em si é a sua atitude diante de Deus e que isso o Espiritismo vai promover para que haja a sua mudança e a sua transformação. Pessoal, até aqui tranquilo? Tem uma perguntinha lá atrás, dá tempo ainda? Deixa eu só fazer uma peça. Ah, pois não. Eu sou uma pessoa de exatas também. Tenho muita dificuldade e uma das razões de estar aqui é justamente vencer essa dificuldade. Seja bem-vinda. Me chamo Kise, boa noite. Com relação à invasão dos espíritos, lá do começo da aula, me veio na mente, porque eu tenho esse vício de racionalizar o que escuto e aprendo, a questão da neoética. Aí, talvez seja uma dica da gente conseguir trazer isso, porque é uma ciência que estuda a força de pensamento, né, o poder que o pensamento tem, vários pensamentos unidos para materializar aquilo. Então, talvez tenha alguma relação, porque era uma questão que eu fazia, porque tudo aconteceu em 1860 alguma coisa na França, pai amado. E aí, quando eu estava lendo o Evangelho, me veio isso, e agora, quando eu estava colocando ao tripé, né, do Espiritismo, a questão da memória celular, que eu acho que explica um pouco de evolução e de por que Beethoven nasceu com aquele dom, as pessoas têm ouvido absoluto, que se explica um pouco com ciência, mas também um pouco por evolução espiritual, como eu tento vencer isso na minha mente, né? Por hora. Perfeito. É uma mente racional como a minha, então a gente vai trabalhar isso. Mas os seus pensamentos são pertinentes, né? Mas, infelizmente, a desinibição só aconteceu nos minutos finais. Eu falei isso para vocês no início, né? Então, mas vai ficar para a gente bater papo sobre isso nas próximas aulas. Eu já vi que a aula de reencarnação vai ser boa, né? Vocês vão juntar um bocado de pergunta aí para o dia, a discussão vai ser ótima, tá certo? Então, até aqui, sobre o que nós falamos, né? Fora as questões das outras aulas, como é que estamos? Está tranquilo? Tudo bem? Já sabemos o que é o Espiritismo? Podemos partir para a próxima?
Então, muito obrigado a todos, uma boa semana, bom final de semana, muita paz.